Nós estamos fazendo 17 anos de igreja, de Projeto Adoradores. E, como eu estava falando aqui, são 17 anos de milagre, muita coisa. É muita coisa. Inclusive, já quero fazer o convite, nós vamos no final mostrar. Mas olha, você que às vezes vem muito no domingo, essa quarta-feira e na outra nós vamos ter um podcast aqui. Na verdade é uma sala de bate-papo com vários irmãos que fizeram história, que participaram da história desde o início. Vocês vão ouvir curiosidades, vocês vão ouvir, sim, testemunhos de tantos milagres que Deus fez na trajetória dessa igreja para a gente chegar até aqui. Eu tenho certeza que isso vai impactar você, que talvez você não conheça, vai te dar mais fé nesse Deus poderoso. São testemunhos assim impactantes e você não pode perder. A partir dessa quarta-feira que vem e a outra, e ainda tem uma programação aí, né, de homens de Deus que vão pregar nesses domingos. Mas eu quero compartilhar da palavra com você nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, eu vou pedir que você fique bem atento. Não conversa não. Por quê? Essa palavra eu tenho uma expectativa muito grande. Desde lá do congresso, Deus falou comigo isso. Porque assim, na verdade eu falei com o Senhor, Senhor, meu sentimento é esse aqui. E o Senhor testificou que eu podia expressar esse sentimento. E eu fui buscar o texto que ele está inserido. E aí Deus me mostrou tanta coisa para nós, irmãos, que tem tudo a ver com a nossa história, com a nossa vida, com a sua vida como crente, com alguém que teme a Deus e que ama a Deus e que já entregou sua vida a Jesus. E espero que isso já tenha acontecido. E assim, eu fui bem surpreso por muita coisa que o Senhor me mostrou nesse texto. Então, eu preciso da atenção de vocês. E também porque tem partes que a leitura é mais longa. É uma história. É uma história. E ela é uma história muito interessante. E você, atento, você vai desfrutar dessa história junto com todos os irmãos e com o Espírito Santo nessa noite. Amém? Quero fazer mais uma oração por conta da palavra. Pai, é a Tua palavra, Espírito Santo. O poder está nela. Não há nenhum poder. Eu não tenho nenhum poder de persuasão. Eu não tenho nenhum poder. Eu só tenho, Deus, assim, a vontade, o desejo, a disposição de ser um instrumento do Senhor para a vida de cada um dos que estão aqui, para o que seja ministrado, a Tua palavra, talvez um exemplo, um testemunho. Ajude, Deus, a que o Senhor complete a Tua obra de convencimento, de transformação, porque aí a obra é do Senhor, não é nossa. Por isso eu peço, vem sobre cada um, Deus, e usa a minha vida para abençoar o Teu povo, porque o Senhor já me abençoou enquanto eu estava na Tua presença. E assim eu oro agradecido já em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do 12. Na verdade, eu só vou ler o 12. Que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer. Diga Ebenezer. Porque ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou ler mais uma vez, um versículo só, mas ele é o versículo chave para nós. Porque foi esse versículo que eu recitei para o Senhor e disse: Senhor, esse é o meu sentimento. Eu tenho uma gratidão, porque eu sei que foi o Senhor que nos sustentou e tem nos sustentado até aqui. E eu sei que o Senhor faz isso na vida de todos os meus irmãos. Então, Ebenezer. E aí o Senhor, então, me deu carta branca, me deu o aval, chancelou o meu desejo de ministrar isso
esse sentimento. E aí foi que ele falou muito ao meu coração. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem. E deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, até aqui o Senhor foi e é a nossa pedra de ajuda. Algumas pessoas acham que Ebenezer é até aqui nos sustentou o Senhor. Não. A tradução é pedra de ajuda. E o que aconteceu aqui, a história que vocês vão ouvir, é uma história que os nossos antepassados, o povo de Deus, viveu com o Senhor. E esse momento é um momento que marcou, selou, ensinou, mudou a condição de vida de todo aquele povo. Porque Ebenezer é pedra de ajuda. Eu gosto muito dessa expressão, até aqui o Senhor me ajudou, nos ajudou, sabe por quê? Porque ele nos dá a condição de olhar para trás, porque quando diz assim, até aqui, então eu consegui olhar para trás e ver o que o Senhor fez. Ao mesmo tempo, até aqui, ele fala do momento presente, agora, o que nós estamos vivendo. E ao mesmo tempo, esse até aqui é uma parada num curso que é para frente. Então, esse texto, ele faz a gente olhar para trás, ele faz a gente olhar para agora, e ele faz a gente olhar para frente. E o que aconteceu aqui, verdadeiramente, nos mostra que é importante olhar para trás. É importante a gente entender o momento que a gente está vivendo e nunca deixar de olhar para frente, para aquilo que Deus, para aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, o nosso alvo, para onde nós vamos, para onde estamos caminhando. E foi isso que o Senhor estabeleceu para aquele povo naquele tempo. É interessante aqui esse jogo de palavras que nós vamos ver nesse texto, porque nós vamos ver dois profetas que na verdade, eles representam duas igrejas. Uma igreja corrompida, em pecado, que já ia para a presença do Senhor fora daquilo que é a expectativa do próprio Senhor. E a gente vê um outro profeta, que é o profeta que inaugura ou traz uma igreja viva, uma igreja de fé. Eu estou falando dos profetas Eli e Samuel. Se você já leu o texto bíblico e lembra, Eli é aquele profeta onde Samuel está lá dentro do templo, pequeno ainda, e Deus fala: Samuel. E aí ele vai lá no Eli: o senhor me chamou? Não. Samuel, é esse, está lembrado? Eli era o sacerdote da época. E o Samuel era um aprendiz de sacerdote. E aí nós vamos ler a história narrada depois desses homens já, os dois, né? Ele já era um homem, já era adulto, mas Samuel era ainda muito jovem. Começou a ter experiências com Deus naquele momento, ouvindo: fala que teu servo ouve, Senhor. Então, a gente vai ver nitidamente, irmão, e eu quero que você tenha esse olhar de Eli com uma igreja assim, totalmente fora do propósito de Deus, e Samuel inaugurando uma igreja fiel, uma igreja de fé. E é isso que a gente vai compartilhar junto nesse texto aqui. Agora, de forma profética, eu pedi até meu amigo Denis ali para pegar. É aquilo ali, Denis? Pega ali para mim, Denis.
Eu quero que seja didático para você também. Põe bem no centro aí. Pronto. Quando Samuel chegou àquele lugar, depois de tudo que vocês vão ouvir, ele colocou uma pedra para marcar aquele dia, para ser um sinal, para que nunca mais eles esquecessem daquele momento, do que eles viveram lá atrás, do que Deus fez naquele momento e que Deus ainda tinha para eles. Eu vou trazer um contexto aqui para vocês entenderem o que Deus quer falar com a gente hoje, irmão. Como isso aqui é atual, como isso aqui é para mim e para você agora. Um texto tão lá atrás, mas tão vivo para nós, tão verdadeiro para nós. A geração de Eli, como eu falei aqui, ela estava saindo completamente do propósito. Eli começou a vacilar como sacerdote. Seus 2 filhos, que eram sacerdotes também, se prostituíam na porta do templo com as mulheres. O povo estava completamente, já nem iam mais no templo para adorar o Senhor, já nem mais operavam sacrifícios, e a coisa só piorava. A vida ou a caminhada do povo com Deus estava completamente longe, afastada. Esse é mais ou menos o contexto que estava acontecendo. E eles estavam tão afastados que chegou os filhos ao cúmulo de praticar prostituição na porta do templo. Isso tudo está no texto. Eu não vou ler todo, senão a gente vai ter que ler o livro todo. Eu estou dando algumas partes para você entender o contexto e começar a aplicar, irmãos, isso na sua vida. Essa igreja que era de Eli, esse tempo que estava lá. E qual foi o motivo pelo qual essa geração perdeu a conexão, perdeu a presença de Deus, né? Onde eles falaram, perderam a presença de Deus, literalmente, porque, inclusive, vocês vão ver, a arca foi retirada deles, que era o símbolo e verdadeiramente a presença de Deus no meio deles, foi tirada. E eu e você precisamos entender o porquê isso aconteceu. Por que eles chegaram a esse ponto? E não muito diferente dos dias de hoje, eles começaram a usar Deus como um amuleto. Eles começaram a usar Deus como uma forma de obter os seus benefícios, mas não de adorar a Deus verdadeiramente por quem Ele é, mas apenas cumprindo algumas coisas, e quando precisavam, iam para a presença de Deus. Mas no tocante ao restante, caminhavam com suas vidas segundo a sua vontade. Não muda, irmãos, não muda. Passa as gerações, mas não muda. O quadro é o mesmo, e Deus continua falando a mesma coisa, de várias formas, com vários textos, com várias circunstâncias, mas Ele vem sempre alertando a mesma coisa para nós. Porque nós vivemos num mundo onde a busca verdadeira, e eu digo até da própria igreja, e a gente vive uma igreja assim, eu voltei impactado, vou ser sincero, foi assim, um ânimo para mim viajar, porque pensa eu ver um lugar, um centro de convenções, tinham quantas pessoas? Mais de 11 mil pessoas, jovens. Tinha uns coroas assim como a gente, mas a maioria era jovem. Poxa, eu passava pela arquibancada e via jovens até abaixo de 20, 18, 17, 16, 15, 14, adolescentes, adorando a Deus, quebrantados, não perdiam um momento de palavra, não perdiam, estava lá, ó, terminava, dava um toque lá, que já ia começar, cada um se acelerava para pegar o seu lugar, e o louvor adorando, quebrantado, aquela turma, rapaz, que ambiente era aquele? E no momento da palavra, e rapaz,
quando o pregador falava algumas coisas concernente à palavra de Deus, né, aquilo que Deus declarou, uau! Era um negócio assim, vibravam com as promessas, vibravam com a palavra. Não era pregador fazendo aqueles negócios para levantar o moral do povo, para animar. Não. Era quando ele recitava alguma coisa que era promessa de Deus, eles estavam tão atentos que era um coro só, irmão. Era impressionante. Uau! E rapaz, aquilo mexe com a gente. Tem uma parte do texto aqui que vocês vão ver como mexe. Isso mexe, rapaz. E eu, quando vi aquilo, eu falei: Senhor, tem um povo que está te buscando para valer. E a minha alegria, a satisfação é ver que é uma nova geração, irmão. Tem uma nova geração que está se levantando, rapaz, num fogo, num negócio especial. No decorrer aqui eu vou dar alguns testemunhos para vocês. Um negócio especial demais. Deixa eu caminhar aqui, mas eu vou trazer algumas coisas para vocês verem como foi impressionante, impactante para mim. Para mim, depois de mais de 20 anos de ministério, foi um refrigério, foi uma alegria ver o Senhor trabalhando dessa maneira. Muito. Então, a gente tem esses dois ambientes aí. E eles começaram a usar Deus como amuleto. A Deus só procuravam quando tinham problemas, quando tinham situações que precisavam de resolver. Então, vamos para a presença de Deus. Pede aí, sacerdote, ora aí. Cadê a turma da oração? Ora aí. Esse era o cenário, irmão, que estava acontecendo ali. Eu vou ler o texto agora, porque você já entendeu mais ou menos. E aí você agora vai compreender bem como tudo aconteceu. 1 Samuel 4, a partir do versículo 1. Eu vou fazer o seguinte. São dois textos do livro de Samuel que nós vamos ler. Esse aqui, presta atenção. Você sabe como é aquele negócio de bater e depois assoprar? Sabe como é? Pai faz isso, irmão. Pai bate e depois assopra. Eu dava uns coros em Vitória, por exemplo. A Vitorinha está aí, meu Deus. Olha aí. Dá um corinho na bichinha. Dava. Ela apanhou mais que Vitor. Ela era mais traquina que Vitor. Aí eu pegava, porque eu corrigia, irmão. Eu sapecava mesmo. Não tem negócio de... Não. Eu avisava, eu advertia, e na hora da correção, vem pra cá. Oh Deus, eu lembro. A bichinha já pegava no bumbum assim, já ia assim, ó, chorando. E é difícil corrigir, irmão, quando você não está nervoso, nem... Você está tranquilo. E tem que corrigir por amor. Como era difícil. E eu pegava, puxava o short na bunda mesmo. Não tem negócio de... Porque o tecido ameniza um pouco. Eu puxava, pegava a chinelo e pau! E não é, irmão, é para doer. É para doer. A Bíblia diz para fazer isso. Não a ponto de matar. Mas é para doer. É para temer. O filho tem que ter medo. Tem que ter. Na hora que você falar, ela lembra da sua. Opa, não quero tomar outra não. Parou. Obedece. Acabou o problema. Aí você vai ter filho que você não vai precisar mais bater. Você vai olhar. Mas eu tive que dar umas 3 ou 4 surrinhas dela. Teve. Mas eu batia, mas eu mesmo depois ia passar o hipoglós. Ficava vermelho e chorar no banheiro. Esse é o nosso Deus. Ele faz tudo. Às vezes ele bate mesmo na gente, mas o único propósito dele é fazer com que a gente se torne filhos, que a gente desfrute das promessas, que a gente desfrute da herança que Ele tem para nós. Ele tem uma herança, mas você só vai desfrutar se você for filho mesmo. E a gente vê aqui 2 igrejas que caminhavam, e você vai ver distintamente a diferença de uma para outra.
E aí você pode agora olhar para a sua vida. Em que igreja, ou que igreja você é? Quando eu falei isso é porque, primeiro, a gente vai sofrer um pouco com o texto, mas depois a gente vai se alegrar. Deus vai bater um pouquinho, mas não desanima, porque depois Ele vai soprar e vai passar, não hipoglós, mas vai passar o sangue dEle, o bálsamo, vai passar o toque dEle sobre nós. Diz assim, texto em 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Por quê? Samuel estava denunciando o que Eli estava fazendo. Samuel estava avisando o povo que estava errado, eles não podiam continuar daquele jeito. Samuel estava avisando e ele estava declarando. E aí continua dizendo assim: nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em aonde? Ebenezer. Era o nome da cidade. Ebenezer é o que, irmão? Ebenezer é o que, irmão? Ebenezer é o que, irmão? Poxa, faz igual os meninos lá. Abre tua boca aí. Fica com preguiça, não. É só falar. Quer ver a diferença? Se você falar, só responde. Por favor, só essa vez. Depois não responde mais não, continua com preguiça. Mas só agora, só dessa vez, eu vou perguntar e você vai responder. Era o que, irmão? Pedra de? Muda, né, irmão? Muda. Pedra de ajuda. Agora pensa 11 mil pessoas gritando e falando alguma coisa junto. Meu Deus. Então, Israel saiu para a guerra contra os filisteus, e eles acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afec. Versículo 2: os filisteus dispuseram sua força em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 homens ali, naquele campo de batalha. Presta atenção, irmão, eles estavam tão perto da pedra de ajuda, mas tão longe. Eles estavam perto, mas eles estavam longe, irmãos. Eles achavam, porque criam e tinham recebido as promessas de Deus, que era só eles fazerem aquilo, e às vezes anunciando que era em nome do Senhor, mas sem estar debaixo de uma direção de Deus, sem estar debaixo de um comando de Deus, sem estar debaixo da oração, sem estar debaixo da certeza de que Deus diz assim: vai que eu sou contigo. E eles só foram, e eles estavam perto, mas longe. Aí versículo 3: quando o povo voltou do arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, a arca, porque a arca tinha 2 querubins em cima, e eles trouxeram então a arca, e os 2 filhos de Eli, olha quem trouxe a arca, irmão, os 2 filhos de Eli, aqueles que estavam na porta do templo, fazendo o pecado, que era escondido para uns, mas para Deus não é. A gente não esconde nada de Deus. E esses dois vieram trazendo a arca do Senhor. Eles eram Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Presta atenção aqui, irmão. Ele disse assim: por que o Senhor nos deixou, perdeu, nos derrotou hoje? É a pergunta que eles fizeram. Aí você pode dizer assim: por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que eu estou sofrendo essa situação? Porque foi a mesma coisa. Eles não entenderam. Eles eram um povo de Deus, acostumados a ganhar as batalhas. Por que
já sei. Vai lá, pega a arca. Pega a arca. Até aí nós temos Samuel quieto, calado no canto dele. Até aí Eli ainda o sacerdote comandando toda essa situação. E aí a pergunta que eu e você, eu não sei qual é a situação da sua vida hoje, mas talvez você possa estar falando aí: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa batalha? Por que eu estou passando por essa situação? Deus, você não está vendo não? É injusto, ou é isso, ou é aquilo, eu não sei. Mas você pode estar alegando como eles alegaram, porque estavam acostumados a ver o agir de Deus. E eles questionaram por que aquilo tinha acontecido com eles. E muitas vezes quando a gente vê que a situação apertou, aí a gente diz assim: estou precisando ir para a igreja, estou precisando ir para os cultos, estou precisando orar. Opa! Quando o calo vai apertando, quando a situação difícil vai chegando, aí a gente chega para a igreja, a gente começa a orar, ou começa a pedir alguém para orar. Eu sei do que eu estou falando, porque é muito do que acontece e que vem para nós em todo o tempo. E aí ele diz: vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Olha o que eles pensaram, irmão. Por mais que eu e você, a gente tente usar as coisas que são inclusive realmente da presença de Deus, seja a própria palavra, manipulando ou conduzindo como se eu tivesse o domínio de alguma coisa, não dá certo, não funciona. Se não está debaixo de uma ação de Deus, se não está debaixo de uma palavra, se não está debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu, não funciona, irmão. Vai bater com a cabeça na parede o tempo todo. Porque não é apenas o fato de estar envolvido ou estar perto, como eles estavam perto de Ebenezer. Não é o fato de estar carregando uma Bíblia ou de estar indo aos cultos. Não é o fato de estar perto, não é o fato de estar envolvido que faz com que a presença de Deus ou a pedra de ajuda verdadeiramente seja ajuda para nós, ou nos ajude naquilo que estamos vivendo, ou em qualquer situação que você esteja passando. Porque a pedra de ajuda é para ajudar mesmo. No decorrer do texto você vai ver, mas eu e você estamos entendendo pelo texto que não era só isso. Olha o que o texto continua dizendo aqui. Diz assim o texto ainda, versículo 5: quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Eles foram para a guerra, perderam 4.000 homens. Ah, já sei, traz a arca. Como se a arca fosse um amuleto. Você já viu algumas pessoas que usam algumas coisas de amuleto? Usam um trevo de 4 para dar sorte. Usam uma medalhinha para dar sorte. Vai fazer alguma coisa arriscada, beija a medalhinha. Aí tem lá uma imagem de santo ou o que seja, não importa. Não importa. A medalhinha não importa. Aí eu entro nos carros, está lá um monte de fita do Senhor do Bonfim na placa do carro. Não adianta, irmão. Nada disso adianta. Nenhuma circunstância dessa adianta. Isso não tem nenhum poder. E é o que eles estavam fazendo, pegando a arca e trazendo, agora, não, traz a arca. E aí todo mundo, uau, foi um grito tremendo. Foi parecido com o grito lá da turma lá. Eles devem ter gritado do mesmo jeito, irmão. Que foi tão estrondoso que olha o que aconteceu aqui, ó. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós,
porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Olha aí como... Deuses por quê? Eles eram pagãos. Ele não sabia que era um Deus só. Eles estavam acostumados a adorar vários deuses. Um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo outro. Então ele achava que os hebreus tinham alguns deuses. E eram poderosos, porque aqueles deuses, eles sabiam da história, eles conheciam, eles ouviram a história do que aconteceu com o povo, né, do Egito. Como eles sofreram com as pragas, eles sabiam. Então eles temeram. Sabe por quê? Porque a vida de um pagão, de uma pessoa que não tem uma experiência com Deus verdadeira, com o Espírito Santo, ela se apega a rituais e a utensílios não, eu usei o termo agora, amuletos. Se apega a amuletos. Então, como eles tinham essa cultura, que não é a cultura do reino de Deus, então eles se apavoraram, porque eles sabiam que a presença da arca era algo sério. Mas para piorar a situação de Israel, o líder dos filisteus não se intimidou com a chegada da arca. Ele não se intimidou. Preste atenção aqui. O líder disse assim, versículo 9: sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Versículo 10: então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Não adianta, irmão. Os benefícios de Deus são reais: milagre, livramento, escape, bênçãos. Tudo isso é real, é verdadeiro. Ele é verdadeiramente uma pedra de ajuda, mas fora da vontade do Senhor, fora daquilo que Ele estabeleceu, fora do caminho que Ele estabeleceu para nós, não funciona. A arca estava ali junto com eles, não funcionou. Perderam a guerra, e foi pior ainda. Tinha sido 4.000, antes ficasse quietinho no canto. Mas acharam, pensaram, estabeleceram a sua forma, o seu jeito de usar a pessoa de Deus. Usar, literalmente, porque muitos de nós usamos a Deus para cumprir e para realizar os nossos propósitos e desejos, para ser um escape quando a gente precisa, para nos socorrer quando a situação está difícil. Eles estabeleceram como é que era Deus, e muita gente estabelece quem é Deus e como Deus é, dentro da sua própria convicção. Não, Deus para mim não, eu acho que Deus é, não, eu tenho experiência com Deus e Deus é. Deus não é nada disso. Deus é o que a palavra diz que Ele é. Deus não é o que você pensa, o que eu penso. Deus é Deus, e Ele é esse Deus, o Deus da palavra. Não muda para um lado nem para o outro, nem para a direita. Ele é o mesmo. E eu e você, não adianta a gente querer mudar isso. Não adianta a gente querer fazer a caminhada com Deus do nosso jeitinho. O jeitinho brasileiro. Vai no jeitinho. Com Deus não vai, irmão. Com Deus não funciona. Essa é a igreja do tempo de Eli. Não adianta. Só através de um relacionamento real, profundo, verdadeiro, intenso, de fé, de obediência, de submissão, de buscar a direção de Deus, que nós vamos ter
dele, verdadeiramente, a pedra de ajuda. Ele será verdadeiramente na nossa vida essa pedra de ajuda. Hoje é da mesma forma. Muitos não se preocupam em buscar a Deus. Não se preocupam em saber a vontade de Deus e orar. Lá fora, às vezes, não estou falando nem só com os crentes, mas lá fora a gente chama uma pessoa que está passando uma luta para vir à igreja. Não preciso, ora lá por mim. E às vezes, aqueles que já estão dentro da igreja ouvindo a palavra, mas mesmo assim se colocam ou agem da mesma forma. Estão aqui dentro, mas não estão. Estão perto, mas estão longe. Estão vivendo essa igreja de Eli, uma igreja que muitas vezes está no pecado. E espera que ainda que Deus seja a pedra de ajuda, quando o seu calo apertar, quando a sua situação, o caldo entornar, vamos botar assim. A gente quer que Deus seja Pai. Vou contar a história aqui para vocês entenderem até a leitura desse outro texto aqui. O que aconteceu? Perderam, voltaram para casa, os que sobraram. Chegando, o povo todo se apavorou, porque viu. Já chegando, passaram, Eli perguntou: o que aconteceu? Cadê meus filhos? Aí eles contaram o que aconteceu, e contaram o que aconteceu com os filhos. Diz o texto que Eli, tombou para trás, caiu para trás, bateu a cabeça, morreu também na hora. A nora dele, quando soube da notícia que tinha acontecido, ela estava grávida. Ela entrou em trabalho de parto e morreu, irmão, também. Mas antes de morrer, as mulheres disseram assim: você não se preocupe mais, não se apavore, você teve um menino. Porque ter um menino, para quem perdeu o marido, para quem perdeu o sogro, era a esperança de ter um homem que vai sustentar, que vai trabalhar e que vai ajudar. E aí as mulheres do parto falam assim: não se preocupe, é um menino. Mas não teve jeito, ela já estava morrendo. Mas antes de morrer, ela deu um nome ao menino. Sabe qual é o nome que ela deu ao menino? Icabode. Sabe o que quer dizer Icabode? Foi-se a glória de Israel. E morreu. Essa foi a situação. Aí o povo ficou desse jeito. Os filisteus levaram a arca, pegaram a arca, botaram no templo de Dagon. Tinha estátua de Dagon, Dagon. Botaram a arca lá, na frente da estátua de Dagon. E eles iam dormir. Quando voltava, a estátua, no chão, com a cara assim, perto da arca. Eles levantavam a estátua de Dagon de novo. Aí iam embora. No outro dia, o que acontecia? A estátua caída no chão, na frente. Até que, no outro dia eles chegaram, a estátua já estava sem os braços, só tinha o toco. Estava toda quebrada. Aí eles: rapaz, vamos ter que tirar esse negócio daqui. Embora, vamos tirar daqui. Aí, entre as cidades dos filisteus, o líder daqui mandou o pepino para outro: estou mandando para aí. Aí chegava lá, a coisa ficava ruim. A praga chegava, começava o povo a morrer. Epa, sai daí, não, manda para lá. Até que eles entenderam que eles não podiam ficar com aquela arca. Sabe o que eles fizeram? Fizeram um carro de boi, com 2 vacas, botaram um novinho, botaram em cima e mandaram embora. E ficaram olhando e soltaram assim: se é realmente que a gente tem que mandar isso para Israel, a gente vai botar aqui na estrada e os animais vão levar até lá, direitinho. Ou então ela vai se desviar. Aí o que está acontecendo com a gente não é o Deus dele. Soltaram as vaquinhas foram até a cidade de Israel, a cidade do povo de Israel, ainda mugindo, não parava. Até lá, levando a arca, e eles acompanhando até chegar lá. Quando o povo viu a arca chegando, caramba,
alegria. A primeira coisa que os homens fizeram foi o quê? Foram lá na arca. Quando botaram, se não me engano, no texto uns 70, botaram a cara para olhar, puf! Morreu os 70 logo na hora. Aí já entristeceu todo mundo mais ainda. A arca voltou, mas voltou o juízo de Deus. Essa foi a situação, irmão. Aí eles estavam lá sofrendo. 20 anos passaram. E aí foram para diante de Samuel. Samuel, a gente está arrependido, Samuel. Fala com Deus, muda a nossa história, Samuel. E aí eu vou para o texto agora. Isso aí passou alguns capítulos, viu, irmão? Essas histórias. Agora eu vou para o texto que a gente vai chegar para terminar. Ebenezer aqui é o Senhor. Olha o que diz aqui. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Acompanha a história agora aqui. Então os homens de Kiriat Jearim, é onde estava a arca, onde a arca tinha chegado e morreu logo um monte, vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram os seus filhos Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. Versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: meu irmão, agora aí, se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então Ele virá a vocês. Então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Só tem um caminho, irmão. Ou volta para a presença de Deus de todo o coração, se quebranta e busca a Deus mesmo, ou então não tem outro caminho. E aí diz o texto, versículo, qual é agora? 4. Assim os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote, e abandonaram e adoraram somente o Senhor. Samuel disse mais a eles: venha todo o povo de Israel a Mispá, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá, numa grande cerimônia, tiraram a água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento. Olha o jejum aí, irmão, arrependimento. E disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou ali agora juiz de Israel. Aí, agora então vocês querem? Então se levanta Samuel para conduzir aquele povo, por conta do arrependimento, por conta da demonstração, através do jejum, do arrependimento, que eles queriam voltar para os caminhos do Senhor, verdadeiramente. E aí ele se tornou. Versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram os seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Versículo 8. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor, e clamou ao Senhor para que ajudasse a Israel, e o Senhor o atendeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de um poderoso trovão. Em algumas versões só vai dizer que Deus sentou-lhe trovão e raio para cima. E aí o povo ficou em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles, desde Mispá até perto de Bet-Car.
matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a história, irmão. Essa é a história. E o interessante que você precisa ver é que mesmo quando Deus fez uma intervenção poderosa de milagre, o povo não ficou parado, não. O povo teve que ir para a guerra. Sabe por quê, irmão? Porque nós vamos ter uma participação direta. Se Deus estiver no negócio, a gente vai lutar, porque a gente vai precisar lutar, irmão. Não pense que não vai ter luta, mas nós vamos ser vitoriosos, porque Deus está no lugar. Quando você coloca Deus na sua vida, quando você coloca Deus para dirigir sua casa, quando você coloca Deus nos seus negócios, quando você coloca Deus em todas as áreas da sua vida, pode saber, você vai lutar como qualquer um luta, mas Deus está com você. A bênção dele estará com você, e você vencerá, e verá os milagres de Deus acontecer. Porque quando verdadeiramente você entra por esse caminho, essa pedra se torna pedra de ajuda verdadeiramente. O texto diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E isso é, na verdade, um recomeço. Ebenezer é recomeço, irmão. Nós estamos vivendo um recomeço, você sabia disso? Novo, de novo. Ebenezer fala de recomeço. Aquilo que estava vivendo, ele estava tudo errado, estava tudo torto. A pedra de ajuda, quando nós verdadeiramente buscamos a ela, Deus dá um novo, Deus dá um recomeço, Deus muda agora a história. E eu não sei como é que você está vivendo, mas eu quero te dizer que esse Deus, Ele é pedra de ajuda para a sua vida, se você verdadeiramente submeter à vontade dEle. É um recomeço para você, você pode ter uma nova história. A sua situação pode ser totalmente transformada, se verdadeiramente Ele é pedra de ajuda para você. O texto diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é vitória. Ebenezer é vitória, irmão. Porque Deus dá a vitória. Por mais que, como eu falei, a gente tenha que partir para cima, mas a gente já sabe. Por isso que a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você sabe que você vai lutar, mas que a vitória é certa. Ebenezer é vitória. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É gratidão, irmão. Não sei se você usa, mas eu uso essa frase direto, como gratidão. Eu falo sempre: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Sabe por quê? Porque é uma declaração de gratidão, de reconhecimento, que foi Deus que fez tudo até aqui. Foi Deus que fez tudo na sua vida até aqui. E se ela não está certa ou tem alguma coisa errada, saiba. Você pode estar perto da pedra de ajuda, mas sem a ajuda dele. Mas como eu acabei de falar, se você toma um posicionamento, meu irmão, é novo, é novidade, é mudança, é transformação, é vitória. Mas é consciência de gratidão por tudo que Deus já fez, tem feito até hoje, porque o Senhor é fiel. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É um memorial, irmão. O que é aquela pedra senão um memorial? É para que todos eles olhassem para aquela pedra e lembrassem que eles não podiam voltar a viver como no tempo de Eli. Por que a ceia é um memorial? Porque a gente esquece demais, irmão. A gente é muito esquecido do que Deus fez. A gente é muito esquecido dos milagres que Deus já operou na nossa vida. A gente não lembra. E precisa de olhar para algo e lembrar. E é por isso que a gente tem a ceia todo mês. Fazer isso em memória de mim. É um memorial, irmão.
É um memorial que você olha o que estava para trás e diz assim: não quero isso. Eu quero o que Deus tem para frente para mim. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver algo sobrenatural de Deus. E quando você olha, você lembra quem você é, quem você era e tudo que você pode ser em Cristo Jesus. É para isso, é memorial. Diz o texto também ainda: Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Ebenezer é perdão, irmão. Porque mesmo aquele povo fazendo o que fez, se afastando de tudo, bastou se arrepender. Bastou se arrepender. Bastou ir para diante de Deus. Bastou buscar Deus verdadeiramente de coração. Jejuaram, se arrependeram. E aí a oração feita, Deus respondeu. Não importa o que você viveu. Não importa se você estava vivendo uma igreja de Eli. Não importa se você está vivendo um afastado. Não importa. Importa que Ebenezer é perdão. O Senhor não leva em conta esse tempo. Quando nós nos quebrantamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando a gente verdadeiramente coloca o nosso coração. Por isso que diz: vocês vão me buscar e vão me achar quando buscar de todo o coração. Quando a gente põe o coração verdadeiro diante de Deus, Deus perdoa tudo que aconteceu ou ficou para trás. E Deus nos dá um tempo novo, irmão. Por isso que até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajuda a olhar para trás. Nos ajuda a olhar para o hoje. O hoje deles era a vitória. E ajuda eles a olharem para frente, sabendo que Deus ia estar com eles a partir daquele momento. Se eles fossem fiéis a Deus e caminhassem com Deus para valer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ebenezer, irmão, é Cristo. Porque Jesus é a pedra angular. Não é uma pedra, irmão. O Deus Emanuel, o Deus conosco, é Cristo. Só para que você não tenha dúvida, olha o texto em Atos 4, 11 e 12, diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhuma outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Ele é a pedra, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, a vida. Não há outro. Não há mandinga, não há nada. Não há amuleto, nada. Só Jesus, a pedra angular. Ainda tem outro texto de Pedro 2, 4 e 5, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular. Jesus é o marco para mim e para a sua vida. Jesus é a pedra que marca o mundo. Tanto é que nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida, ela só tem sentido aqui, ó, nesse ponto. Você pode olhar para trás e o que passou, passou. Mas se você tem a pedra de ajuda, que é Cristo, na sua vida, pode ter certeza, o hoje já é transformado. E o olhar para frente é um olhar de alegria, porque eu tenho certeza de onde eu vou, para onde eu vou e como eu vou. Porque Cristo é a minha salvação. Eu não sei como você está vivendo. Se você está vivendo lá na igreja de Eli, ou você está aqui, a igreja que Cristo, que é a pedra viva, inaugura, onde Ele levanta homens, sacerdotes, para guiar o povo ao caminho de salvação, ao caminho de vida.
Eu podia estar aqui hoje trazendo um discurso muito alegre, motivacional, mas eu não sou coach. Eu não sou coach, eu sou pastor. Eu sou sacerdote. E o que eu tenho que fazer é isso, te apontar um caminho. Eu sei o que aconteceu lá atrás, porque aconteceu comigo. Mas eu sei o que a pedra viva, eu sei o que a pedra de ajuda fez na minha vida. Agora eu só olho para frente. E Deus me levantou para isso, para ajudar a apontar para o lugar, a forma de ir, como ir, para que eu e você possamos estar perto sempre, sempre dele, da pedra que ajuda, do nosso Senhor. Feche os teus olhos.